Olá, telespectadores. É com muita satisfação que estamos transmitindo mais um módulo do programa O Caminho do Sucesso Profissional e Empresarial. E hoje, com uma grande satisfação de recebermos em nosso estúdio lideranças muito importantes para o nosso tema, que é o Carlos Ezal, que trabalha na área de desenvolvimento humano, empresário na área de desenvolvimento de recursos humanos, e do projeto Novos Rumos para Santa Cruz do Sul, que tenho certeza que vão nos ajudar a traçar os cenários que o nosso telespectador espera poder alcançar o seu sucesso. Da mesma forma que, acho que até quase dispensa a apresentação, né? Luiz Augusto Campos, ex-reitor, professor da Unisc, sociólogo, meu mestre na área de economia, que também terá uma grande contribuição para a construção, para críticas e construir o programa de hoje, que nós vamos debater mais no sentido macro até os esteios pré-construtivos, que vem a ser inicialmente então um breve histórico dos nossos convidados, para depois nós fazermos um referencial de hábitos e características que são úteis para o nosso telespectador, para que ele consiga se encaminhar dentro de um projeto, vamos chamar de elementos, porque na realidade o mais humano é o que circula, é o sangue, é o coisa, mas alguns elementos nós podemos colocar como referencial de apoio, para ele ter uma âncora, para que se facilite o dia a dia, ele fazer a sua escolha, né? Então, dentro dessas características individuais, e depois inserir isso, o quanto isso é importante, ele estar inserido na comunidade e o que ele pode esperar da comunidade. Então, esse mais ou menos seria um sumário sobre o que nós vamos debater hoje e construir esse programa. Então eu passo a primeira palavra para o seu Carlos Ezal, para ele fazer um breve relato do seu histórico, como é que começou e levando a sua construção até hoje e alguma coisa dos desafios que tenha em frente, né? Boa noite aos amigos da mesa, boa noite aos telespectadores, é um prazer estar aqui novamente. E como você falou sobre esclarecer um pouco, ou então apresentar um pouco da minha trajetória para chegar aonde eu cheguei, eu queria dizer que nada na vida vem fácil, né? Tudo se conquista, se trabalha, se busca e assim se atinge resultados. Sou formado em administração de empresas, tenho uma caminhada na área, principalmente na área de vendas e marketing. Me formei, tive a oportunidade, digamos assim, de me formar, inclusive fora do Brasil, mas desde que retornei, tentei focar sempre em devolver, né, para a sociedade sempre tudo aquilo que ela tem nos dado, né, e eu digo isso realmente com toda a convicção, e porque é nisso que eu acredito. Minha formação, como eu disse, é na área de administração, marketing e vendas, e trabalhei em várias empresas, inclusive em órgãos públicos também, então eu sei um pouco, obviamente não tanto que nem o nosso querido Campos aqui, mas um pouco da área pública, o que me deu também embasamento para poder chegar, digamos, hoje no Projeto Santa Cruz Novos Rumos e poder realmente colaborar para essa grande estratégia. Mas se eu tivesse que ressaltar, talvez o ponto decisivo, o ponto-chave na minha trajetória profissional, né, eu diria que foi quando eu decidi deixar de fazer ciência da computação, que era o curso em que eu tinha ingressado, para me tornar, ou digamos, para ingressar na área de administração com ênfase em marketing, que foi o que eu acabei fazendo. Por motivos óbvios, né, no primeiro semestre, não suportando a pressão de ficar na frente do computador, e naquela época, isso lá nos anos 90, era bem diferente do que hoje, obviamente, mas agradeço a Deus pela decisão correta que pude tomar por assessoria de professores ilustres que muito me ajudaram, né, para que eu entrasse nessa área da administração e, obviamente, daí seguindo o marketing, que é onde eu atuo até hoje. Então, seria isso, talvez? Acho que foi muito importante. Temos ali, no meu entender, uma observação que se partiu do específico, que é o detalhe da ciência da computação, ou de fazer um programa, um sistema, né,
para que se olhasse assim, um conjunto de fatores, né, que levou a cada vez mais você botar um trem no trilho que no teu projeto de vida se idealizasse, né? Com certeza. Perfeito. Vamos também, se o Campos puder fazer um relato de histórico que embasou a sua construção da sua carreira, né, para que se possa referenciar depois como uma referência, um exemplo, né? Muito bem, então meus cumprimentos ao Odécio, que conduz esse programa, meu ex-aluno e conhecido há muitos anos, meus cumprimentos também ao Carlos e a todos os nossos telespectadores. Eu queria dizer de forma breve que eu sou santacruzense, né? Nasci aqui, me criei aqui no bairro Goiás, estudei no Colégio Goiás, estudei no São Luís, no Mauá, estudei no Colégio Senai também, que foi a escola que meu pai fundou. Sou ajustador mecânico, quero falar isso também que está no meu currículo. É importante, depois eu quero fazer uma consideração especial sobre isso. Mas, feito o ensino médio em Santa Cruz, eu parti para estudar, como muitos outros jovens, em Porto Alegre, porque aqui na época tínhamos poucos cursos, poucas opções de ensino superior. Então eu estudei na URGS, no final dos anos 70, o curso de Ciências Sociais, e lá me formei trabalhando e estudando, é importante dizer isso, né? Eu fiz o curso na URGS, mas trabalhava durante o período e trabalhava como estagiário na época também, como muitos outros jovens ainda hoje começam como estagiários, e posteriormente, quando eu me formei, fui contratado e efetivado como sociólogo. Na época, no departamento regional do SESI, que foi a minha primeira função, então, como sociólogo em Porto Alegre. E depois, fazendo pesquisas em todo o Rio Grande do Sul pelo SESI, aceitei um convite, na época, então, do diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santa Cruz, professor Ingo Veze, que me convidou para voltar a Santa Cruz e dar aula na, então, FISC, né? De lá para cá, isso são 28 anos que se passaram, 28 anos que eu fiz uma trajetória dentro da Unisc, como as pessoas sabem. Fui professor durante muitos anos, depois assumi também cargos de pró-reitor, vice-reitor e reitor, mas continuo lá, é importante dizer isso, 28 anos mesmo, assumindo agora a vice-prefeitura, nesse último pleito junto com a nossa prefeita Kelly, e eu tenho a honra de ser professor há 28 anos. Portanto, a minha trajetória basicamente é uma trajetória ligada ao ensino, né? É importante destacar que essa profissão eu herdei do meu pai também era professor, nós viemos de uma família de professor, minha irmã professora, né? A nossa família inteira tem essa trajetória na área do ensino, então eu me considero também, aí eu diria, um peixe, né, dentro dessa água aí que a gente, desse mar que é o ensino que a gente se criou. Então, de forma resumida, eu quero dizer que a inspiração de boa parte do meu trabalho vem do meu pai, que foi professor e foi, né, idealizador de muitas coisas aqui em Santa Cruz, como muitos telespectadores conhecem, e por isso mesmo eu me sinto muito à vontade de dizer, minha profissão é professor, eu estou no momento num cargo político. Excelente. Assim, uma coisa que eu ia colocar, vou até repetir, que você praticamente já respondeu, mas assim, dentro de uma construção sobre o aspecto que depende do indivíduo, da pessoa, a gente colocou nos programas anteriores, não sei se vocês chegaram a verificar, a importância de fazer uma escolha e tomar um posicionamento, ou seja, só chega no lugar certo quem sabe onde é que ele quer chegar, o outro também chega, mas não naquele que ele planejou chegar, né? Então, o posicionamento, no que se embasou, você bastante, não sei se você queria colocar depois acrescentar uma coisa, mas o posicionamento, a segunda parte, a questão de ser determinado naquele segmento, né? Que pela repetição muitas vezes se consegue atingir bastante eficiência, né? E o terceiro é no sentido da importância do trabalho. Quanto mais trabalho, mais dedicação, mais atitude eu emprego nele, maiores são as minhas possibilidades de chegar. Então, assim, não sei se queria complementar alguma coisa, mas praticamente está respondida essa primeira parte o que influenciou ou reforçar, além do seu pai, de uma família que já se respirou a educação, o professor de início, se mais alguma coisa lhe ajudou como referência, ou isso
e a determinação depois, não? Não, sem dúvida, Odécio, eu posso completar dizendo o seguinte, durante a minha vida inteira eu falava que gostaria de fazer o curso de arquitetura, e quando chegou próximo do vestibular, eu acabei mudando para Ciências Sociais. Na época, meu pai achou assim, não, ele está com medo de não passar, porque é um curso mais concorrido do que o outro, né? E, na verdade, não. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha um irmão mais velho, né? Eu tinha, porque ele faleceu, que me sempre instigou muito dando leituras. E boa parte dessas leituras eram leituras que falavam da realidade do Brasil, mas principalmente da América Latina. E na época o Brasil vivia um governo militar e nós tínhamos dificuldades até de algum acesso. Ele, como estudou, fez seu mestrado nos Estados Unidos, ele viajou muito pelo mundo e me trazia algumas leituras, principalmente, como eu disse, da América Latina. Isso me despertou para essa questão de como as sociedades eram diferentes, de como os países eram diferentes e de como havia possibilidades de se fazer coisas diferentes daquilo que a gente fazia no Brasil. E aquilo foi, eu diria assim, a grande chama que me levou para as ciências sociais, né? E a determinação que tu falou, bom, isso é tudo na vida das pessoas. Eu quero dizer, e eu falei antes do ensino técnico para dizer o seguinte, boa parte de meus colegas que fizeram ensino técnico comigo, eles também fizeram, alguns deles hoje são juízes, promotores, delegados, professores, advogados, enfim. Mas ali no ensino técnico eles tiveram também uma primeira oportunidade de emprego. Eu quero dizer isso porque eu acho que é muito importante nesse momento na nossa sociedade que muitos jovens que estão nos ouvindo pensem nisso. Muitas vezes o ensino técnico vai me permitir um emprego, né, para mim poder, inclusive, depois ter um ensino superior e me colocar no mercado. Então, determinação a gente sabe. Eu tenho um quadrinho que eu guardo comigo lá desde quando eu tinha 18 anos. Eu ganhei uma vez um quadrinho da minha mãe, que era das antigas Irmãs Paulinas. E naquele cartão que ela me deu, que eu transformei num quadrinho, dizia uma frase bem singela que eu considero ela fundamental na vida de cada pessoa. O segredo dos vencedores é sempre começar de novo. Quero que os telespectadores tenham essa clareza. Todos nós um dia perdemos. Nós não somos só vencedores. Nós também somos, muitas vezes, os vencidos. Nós também perdemos. Mas o que é importante é que a gente levante, continue na luta, porque o velho ditado, Deus ajuda quem madruga e principalmente a quem se ajuda. Levantar cedo, trabalhar, ainda é o melhor remédio. 99% nós conseguimos com transpiração. 1%, quem sabe, com inspiração. O negócio é trabalhar. Excelente. Nós temos uma contribuição muito importante aqui na questão de que, por exemplo, um dos maiores sucessos na área empresarial, até não citei o nome, mas me lembrei aqui de um livro que eu li há bastante tempo atrás, que ele foi 8 vezes à falência. Ele hoje é o maior empresário da área gráfica, né? Então, em cada, assim, quando a gente não obtém uma vitória, a gente aprende às vezes mais do que quando a trajetória é a favor da corrente, quando ela anda, né? Então, no contraditório e numa dificuldade, a gente é obrigado a criar e saber de como não se faz, e por consequência, nós estamos abrindo um caminho cada vez mais seguro, né? Com certeza. A mesma coisa eu queria, assim, reforçar, assim, eu também gostaria de colocar, assim, que esse aqui é um referencial teórico. Muitas vezes, assim, a crítica, o complemento seriam bem-vindos, né? Porque a gente coloca aqui uma comparação de que é importante se posicionar, importante ter um foco e depois ser bastante atitude. Mas se puder, assim, complementar uma coisa ou ajustar, também é bem-vindo, né? Então, nesse sentido, a sua vitória pessoal, como ela se deve e o que você poderia dar de dicas para o nosso telespectador para que ele ache o caminho do sucesso profissional e empresarial. Com certeza, Odécio. E complementando ao que o Campos ressaltou, a determinação, de fato, eu entendo que ela é talvez a essência de atingirmos bons resultados, quer seja na vida profissional, pessoal, familiar, então nem se fala, né? Prova aí os casamentos que duram é porque há uma determinação para você permanecer nela. Mas eu queria ressaltar que além de ter tido determinação para buscar sempre resultados e novidades, enfim, desenvolver-me como pessoa e como profissional, eu sempre busquei
me espelhar nos que já eram referenciais na área onde eu queria atuar. Eu sempre busquei isso. Sempre eu estudava pessoas, né? E isso não é um chavão. Eu acho que isso é uma coisa que, por isso que existem o coaching e tantas maneiras hoje de desenvolver os profissionais, que é com base nisso, nas pessoas que já conquistaram, que já alcançaram, que já andaram a mais, elas têm muito a contribuir para aqueles que ainda estão buscando. E nesse tema, principalmente, como eu falei com relação à administração e ao marketing, né? Desde um professor de economia, que na época era o meu referencial, porque no país dele ele atuou grandemente em várias estratégias lá. Quando eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar, entrei numa empresa santacruzense, aliás, por isso que eu adotei Santa Cruz, porque desde que eu voltei em 1998, eu sou santacruzense, porque eu amo essa terra, de fato. Meu filho, inclusive, nasceu aqui. Mas eu me espelhei em pessoas que realmente faziam a diferença na sua área de atuação, né? E isso tem me ajudado, porque eu busco esse referencial. E digo mais, no que diz respeito a jovens, quando a gente está falando do curso técnico, né, realmente pessoas precisam se espelhar mais nisso, que o curso, o canudo do nível superior, ele não faz a pessoa, ele não te torna uma pessoa de êxito, de sucesso. Ele pode sim ampliar teus horizontes e te propor muitas novas, talvez aptidões, enfim, mas ele não é a essência. A essência ainda é muito trabalho, a determinação. E queria colocar de novo, se espelhar em pessoas que estão dando certo, que estão realmente fazendo a diferença e grudar nelas, para aprender delas como elas fizeram, né? E isso eu tenho feito, desde o meu pai, né? Eu vou lá da onde eu vim. Meu pai é agricultor e por causa de eu querer trabalhar com honestidade, com ética, enfim, com todas as coisas boas que o ser humano e o profissional tem que ter hoje em dia mais do que nunca, né, que são valorizadas, né, foi que eu fui sempre atrás de pessoas que tinham esses valores, esses princípios, para acompanhá-los, né, e hoje faço isso, eu propago isso da minha maneira, né, hoje eu tento passar isso para as pessoas que estão vindo, para os profissionais, sendo referência e ajudando elas a se desenvolverem. Tanto é que tem a empresa de desenvolvimento humano por causa disso, por causa dessa vontade de auxiliar pessoas a acharem o seu rumo, acharem o seu caminho. Perfeito. Acho que houve uma contribuição, uma dica muito importante aí, que realmente facilita a vida, se o nosso sucesso, se no paralelo nós pudermos saber comparar as etapas da escada que nós vamos percorrer, porque nós temos um referencial para nos guiar e isso vai nos fazer, que nem o Padre Hilário disse outro dia, que eu me imagino nesta posição amanhã, com 80 anos e tendo orgulho de relatar a minha história. Então eu devo hoje já saber o que vou relatar quando eu tiver 80 anos, para poder, isso servindo um paralelo, uma referência onde é que eu quero chegar, me facilita eu descrever ver lá, né? Se ver lá e depois eu vou contar ela, mas para eu poder contar ela eu tenho que construir ela agora. Exatamente. E eu saber já um referencial onde é que eu quero chegar, vai me servir de exemplo, que fica mais fácil. Toda vez que eu tenho um exemplo, eu copio uma petição aqui, ajusto ela às minhas necessidades ou alguma coisa. Fica mais fácil do que eu escrever linha por linha em construir toda essa etapa, né? Eu acho que dentro dessa colocação que tu está fazendo, Décio, é importante a gente lembrar uma figura que eu gosto de lembrar para os meus alunos sempre também, que é a seguinte: é a figura do navegador. Eu só vou conseguir chegar aonde eu estou pretendendo se eu sei onde é que é. Senão eu vou sair e não vou chegar em nenhum lugar. Nós precisamos ter clareza da onde nós queremos chegar. Quando tu falava em projetar daqui a 80 anos, ter 80 anos, eu estou lembrando disso. Quer dizer, o segredo dos navegadores é esse: eles sabiam aonde eles queriam ir. Às vezes até davam em outros portos, mas eles sabiam que tinham que seguir a bússola numa outra direção. Então é importante a gente destacar isso, porque cada um deve ter o seu projeto, né? A primeira coisa para a gente alcançar uma determinada posição é querer chegar nela, é ter uma meta de chegar nela. E aí eu lembro também que o meu primeiro emprego, Décio, eu me ofereci para trabalhar de graça quando eu era estudante. As pessoas hoje, muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, tem, quem sabe, esse mesmo problema. Como é que eu consigo o primeiro emprego? É tão difícil o primeiro emprego. Eu também passei por isso. E aí, naquele momento que eu não conseguia
a minha ideia foi, eu vou me oferecer para trabalhar de graça, porque aí eu vou ter experiência e a partir daí mostrar que eu vou poder mostrar que eu tenho capacidade. Isso. E aí conseguir. Então, é alguma das ideias que também a gente deixa aqui para o pessoal pensar. Mais uma excelente contribuição, e vamos finalizar esse primeiro capítulo, que houve assim, bastante contribuições muito úteis para que o nosso sucesso profissional e empresarial aconteça. Obrigado.